Queridos irmãos, mais uma vez a graça e a paz do Senhor Jesus, e como sabemos, está exposto bem ali, né? Está projetado, melhor dizendo, momento de exposição da palavra de Deus. Se você nos visita hoje, nós estamos caminhando há cerca de 14 meses no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. Já estamos no final da saga de Jacó, que já na verdade passou a ser a história de José, o último arco do livro de Gênesis. E nós temos, irmãos, agora estamos chegando à 53ª mensagem da nossa jornada. Ou seja, já temos, já há algum tempo, mais mensagens do que capítulos temos em Gênesis. E hoje vamos chegar ao capítulo número 39. Em toda essa nossa caminhada, nós temos aprendido o seguinte tema do livro de Gênesis, que eu quero convidar os irmãos a nós recitarmos mais uma vez, todos juntos. Vamos lá? Apesar da maldade do homem, o soberano Deus gracioso o conduz à promessa da redenção. E hoje nós vamos ver mais uma etapa deste agir de Deus que cruzou literalmente milênios para dar início ao cumprimento da sua promessa de redenção. Antes de começarmos nossa mensagem, semana passada, na mensagem anterior, a nossa viagem com José de 700 quilômetros até o Egito, a nação mais poderosa daqueles dias, ela é suspensa por um capítulo. Moisés, o nosso escritor, percebe que ele precisa, em lugar de seguir a história de José sendo vendido como escravo, ele abre enquanto isso, um parênteses para nos ensinar algo importante. O quê? Por que ele faz isso? Porque ele precisava incluir essa inusitada e inconveniente história de Judá e sua nora, que se relacionam. E ele faz isso para nos trazer em uma única palavra, nos oferecer um contraste. Contraste entre Judá, representando também seus demais irmãos, sempre com a exceção de Benjamim, que era apenas uma criança, e contrastando com José. Enquanto José, o justo, é vendido para o Egito, e ali ele viverá uma vida de excelência, mesmo em meio a uma cultura pagã, uma situação que lhe foi imposta. Em contraste, por outro lado, Judá e seus irmãos, também ali dentro, que os venderam, serão reprovados por meio de outra cultura pagã. Mesmo que eles estivessem ali perto da casa de seu pai, do clã de seu pai, do aconchego da sua família. E isso tudo debaixo de uma escolha voluntária. Judá, no caso, escolhe se afastar do clã de Jacó, ele não foi obrigado a isso. A narrativa do capítulo 38, a qual me referi agora, a história de Judá e Tamar, percorre vários anos, desde que ele casa fora da vontade de Deus, até que ele tem filhos, esses filhos chegam à idade adulta, ele percorre então vários anos, e percorre paralelamente o mesmo tempo que nós vamos ver no capítulo agora, 39, 40 e 41. Ou seja, 38 é uma síntese de tempo e agora nós vamos esticar e vamos voltar no tempo para começar essa nova narrativa, ok? Na mensagem de hoje, pulamos a viagem em si, não vamos atravessar os 700 quilômetros na nossa narrativa, e José já foi comprado por mercadores e começa agora a servir na casa de Potifar, oficial do faraó e guarda, o capitão da sua guarda. Este faraó que está mencionado aqui, segundo os historiadores, o mais provável é que seja um homem chamado Sesostris II, que governou de 1897 até 1879 a.C. Quanto a José, que foi vendido, diante daquilo que ele experimentou, irmãos, a traição e ser tratado como um escravo, algo que seria simplesmente humano nós esperarmos da parte dele, seria talvez raiva, amargura, um plano de vingança. Ou, para outro lado, pelo menos tristeza, desespero, até depressão. Alguém sem nenhuma motivação para viver, especialmente naquele país estranho. Afinal, nós temos aqui, irmãos, um adolescente de 17 anos, arrancado da casa de seu pai, que passou por traição, por abandono por parte de seus irmãos. Todas essas reações seriam humanamente esperadas. Mas o que nós veremos hoje não poderia ser o mais oposto disso tudo. José
já nesse primeiro capítulo, nessa terra estranha, não só terá um comportamento admirável e que glorifica Deus, mas também esse comportamento poderá ser contrastado com o que vimos no capítulo anterior na vida de Judá. Para entendermos melhor, irmãos, que eu acabei de resumir na mensagem de hoje, vamos lá. Abra sua Bíblia, se não abriu ainda, Gênesis capítulo 39, e eu peço a sua ajuda no bonito coral de lermos os 23 versículos deste capítulo, ok? Estamos juntos? Amém? Irmãos estão aqui ou eu estou tendo uma visagem? Estou brincando, irmão. Amém, irmãos? Não sei se o microfone pegou, mas eles falaram dessa vez. Vamos lá, Gênesis capítulo 39. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Depois desse importante parênteses que eu mencionei da história de Judá e Tamar no capítulo anterior, a nossa narrativa retorna ao trilho principal e José já se encontra, como vimos, no Egito. Muita coisa aconteceu, é claro, uma viagem de 700 quilômetros, dá quase para chegar em Manaus, dá para chegar pelo menos, eu creio, em Presidente Figueiredo, mais ou menos, quase, e é uma viagem a pé, então aconteceu muita coisa, mas vale novamente destacar, irmãos, como Moisés, ele dá pulos na sua narrativa, ele se atém apenas àquilo que realmente importa, a sua mensagem.
Pois é, na chegada ao Egito, e mais precisamente na casa de Potifar, é que começam a acontecer os eventos marcantes na mensagem que Moisés está querendo preservar e passar para o povo de Israel dos seus dias, e é claro, depois, além disso, chegando até nós. E ele deseja, irmãos, principalmente inspirar, motivar os israelitas a que sejam fiéis ao Senhor, mesmo que estejam prestes a entrar em Canaã e viver cercado de estranhos, de culturas e hábitos estranhos e de uma religião estranha. Este povo que havia saído exatamente do Egito sabe o quanto eles também haviam sido influenciados e contaminados pelo Egito. Ao ponto que, quando você chega no final do livro de Josué, e Josué vai falar aquela sua famosa frase, eu e a minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele desafia o povo dizendo, escolham hoje a quem vocês servirão, se aos deuses dos seus pais lá na Mesopotâmia, ou Deus dos seus antepassados no Egito, ou ao Senhor. Então, meus irmãos, a narrativa de José é cheia de objetivo, significado e valor, porque esse povo está ouvindo a narrativa aos pés do Sinai, e olhando para si mesmo, de repente para suas roupas, para os seus enfeites, para os seus costumes, para as suas gírias, olhando para a sua playlist, e pensando o quanto este jovem de 17 anos vai passar com excelência por essa terra, e talvez eles não. Bem, assim a nossa grande ideia de hoje nos ensina o seguinte, o servo de Deus deve ser comprovado fiel, para que seja usado nos propósitos dele. O servo de Deus deve ser comprovado fiel para que seja usado nos propósitos dele. E isso casa perfeitamente para esse povo, esse 2,5 milhões, segundo expectativas de povo aos pés do Sinai. Meus irmãos, o interessante nos testes e nas provas que o Senhor submete a nós, seus servos, é que ele já sabe o resultado. Meio óbvio, não é verdade? Deus não precisa ir atrás de nenhuma informação. Ele conhece a palavra antes que ela chegue aos nossos lábios. Salmo 139. Então, tais situações de prova, de tentação, não funcionam para Deus como funcionam, por exemplo, para os nossos professores. Eles precisam que façamos nossas provas. Caso contrário, eles não têm como nos dar uma nota, como nos avaliar. Eles não sabem das nossas condições de aprendizado. Por outro lado, o nosso Deus sabe. Assim, tais testes existem, na verdade, irmãos, para o benefício nosso, dos homens, e não de Deus. Porque primeiro eles demonstraram o nosso texto, tanto para ajudar a sua reprovação, capítulo anterior, quanto agora demonstram para José que ele pode ter a sua confiança renovada para os desafios futuros. Diante da sua resposta aos desafios do presente, ou até antes do seu passado, ele tem essa renovada confiança de que ele tem conseguido servir ao Senhor. Há de se ter uma postura humilde, mas isso reafirma a sua confiança e lhe ajuda a continuar em frente. Mas também, irmãos, isso tem o objetivo, em segundo lugar, de serem registrados como foram, e tais testes demonstram aos leitores, a mim e a você também, que nossos fracassos e vitórias não são sem significado, não são sem importância. Há um aspecto pedagógico, um aspecto de aprendizado em tudo isso. Eles avisam a mim e a você, tanto os sucessos quanto os fracassos, nos avisam quanto a áreas onde nós precisamos aumentar a nossa cautela, rever nossa forma de lidar com os desafios e como nós respondemos a eles. Se outros caíram, nós também podemos cair. Por outro lado, se Deus abençoou e outros foram bem-sucedidos pela sua graça, nós também podemos vencer. Esses desafios e testes nos apontam para como a fidelidade também é reconhecida e é honrada por Deus. E como nós podemos, irmãos, portanto, entesourar, apreciar a busca por excelência, por fidelidade na nossa vida, porque Deus está nos recompensando. Em tudo isso, é importante destacar, irmãos, que a nossa luta contra o pecado é algo central, é o que vai determinar sucessos ou fracassos.
Uma das informações mais importantes que eu e você, nós cristãos, precisamos aprender em nossa luta contra o pecado é que sermos tentados ou até sermos provados, porque são coisas distintas, não é pecado. A tentação e a provação podem revelar áreas vulneráveis em nossas vidas, mas em si elas não constituem nenhuma transgressão, nem apontam para já a existência de algum pecado. Tal fato fica simples, fica fácil nós compreendermos e é inquestionável quando nós lembramos em Mateus capítulo 4 que o próprio Senhor Jesus foi tentado pelo diabo por 40 dias. E o autor de Hebreus, em Hebreus 4,15, fecha a questão ao declarar o seguinte: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Portanto, fechamos a questão. Tentação não é igual a estar pecando. A tentação pode levar ao pecado, mas ela não é pecado em si. Inclusive, outra coisa, a provação, essa que vem da parte de Deus, se for mal lidada, se for mal encarada, pode se transformar em uma tentação, e aí nós temos que tomar cuidado para que finalmente não se resulte em um pecado. Bem, depois dessa pequena aula de hamartiologia, a doutrina do pecado, vamos, irmãos, para o nosso texto, entendemos a relevância disso tudo e vemos como o Senhor mostra na vida desse jovem informações importantes para os nossos desafios no dia a dia, porque nós também vivemos em um Egito. Vivemos uma sociedade que anda na contramão de Deus, uma sociedade que anda na sua cultura, nos seus pensamentos, nas suas ideologias, sempre de forma contrária ao nosso Deus, e nós estamos inseridos nela. Assim, meus irmãos, em primeiro lugar, a palavra de Deus vai nos ensinar o seguinte: as bênçãos de Deus são instrumentos de teste do servo de Deus. As bênçãos de Deus são instrumentos de teste do servo de Deus. Isso nós encontramos do versículo 1 até a primeira parte do versículo 6 do nosso texto. Deus usa as bênçãos, usa aquele tempo onde a gente vem para a reunião de oração e alguém pergunta: irmão, qual é o seu pedido? Quero pedir nada, quero só agradecer. Bênção, né? Maravilha. Mas nós temos que perceber, irmãos, que até essas coisas maravilhosas que Deus permite na nossa vida, que são fruto da sua graça, elas vêm embutidas com um teste. Uma frase que eu já conheci há algum tempo, mas tornamos mais apreciada na nossa casa. Minha esposa ganhou um quadro, mar calmo não faz bom marinheiro. E as bênçãos, e o mar tranquilo, e o sol maravilhoso, podem nos tornar lenientes, fracos até certo ponto, despreparados. Isso é tão verdade, meus irmãos, que depois de abençoar o povo lá em Josué, com toda aquela terra, e apesar que não conquistaram tudo, os povos que ficaram na terra ficaram por culpa de Israel, mas perceba, Deus permitiu, o que diz o texto? Para que eles fossem treinados para a guerra. Olha só. Porque, meus irmãos, tempos difíceis produzem homens fortes. Homens fortes produzem tempos agora calmos. E o problema dos tempos calmos é que costumam formar homens fracos novamente. Então, o que fazer? Prestar atenção nos tempos de bênção para que eles não se tornem, por outro lado, maldição. Bem, no verso 1, pulando, como eu disse, a descrição dos 700 quilômetros de viagem, Moisés nos informa que José já havia sido levado para o Egito pelos mercadores ismaelitas e vendido, diz o texto, para Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Isto é, um dos homens mais importantes de todo o Egito. E certamente do primeiro escalão de confiança do rei, de faraó. Moisés retoma aqui, irmãos, na verdade, a última informação do último versículo do capítulo 37. Quando José... Paralelo existe. Mas quando José foi vendido e traído pelos seus irmãos. Lá nós lemos, irmãos, no último versículo do capítulo 37, versículo 36, nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Aí vem o parente de Judá e Tamar, e ele retoma da onde ele parou. E tal ocorrência, essa
jesuicidência dele acabar nesta casa exatamente só pode ser visto, por outro lado, como uma coincidência por alguém muito cético e que não enxerga a mão de Deus na história. Dentre, irmãos, as centenas de casas e famílias que José poderia ter acabado sendo comprado, ele acaba exatamente, meus irmãos, aonde ele precisa estar. Eu sei, meus irmãos, precisa estar vendido como escravo. Isso é uma situação que ninguém de fato buscaria, desejaria receber da parte de Deus. Mas perceba, meus irmãos, Deus está agindo nessa situação funesta na vida de José e o coloca exatamente onde ele está e aonde ou a partir de onde Deus vai usar para encaminhar os seus propósitos. Sabe por que eu sei disso? Porque Moisés registra isso para que nós não tenhamos nenhuma dúvida. No versículo 2, ele começa dizendo: o Senhor estava com José. Foi ele que o levou até a casa de Potifar. Caso eu e você possamos vir a duvidar, Moisés registra que o Senhor estava com José. E ele comprova isso ao dizer que logo o seu trabalho, com excelência, o tirou dos trabalhos menores do campo, em outros lugares, até trabalhos mais pesados. E veja bem, em pouco tempo José já está trabalhando na casa do patrão. Porque, meus irmãos, o Egito com certeza não é um lugar agradável você estar nos campos, trabalhando na colheita, ou talvez cuidando de animais, ou sei lá. É um lugar quente. Mas ele já chama a atenção de Potifar e ele é, digamos assim, promovido a trabalhar na casa do seu senhor. E ali, meus irmãos, ele está, digamos, rapidamente subindo na vida, pelo menos do ponto de vista de quem era escravo. É importante nós destacarmos como há, nesse progresso de José, dois elementos em cooperação. Isto é, a excelência de José e a bênção de Deus. Entenda, irmãos, você pode ser o melhor, o mais excelente, o primeiro em alguma coisa, e isso não significa automaticamente nada, nem sucesso, nem proeminência, nem conquista, nem vitória, nada. Sermos o melhor que pudermos, sermos os mais honestos, os mais éticos, os mais profissionais, os mais dispostos a servir, é parte integrante da nossa obrigação, da nossa natureza cristã. É mais ou menos quando eu chegava para o meu pai, o seu Xavier, que vocês já conheceram, e dizia todo satisfeito: olha, especialmente em história, tá, irmãos? Em física eu nunca tive esse privilégio, mas tirei 10. Ele respondia com toda aquela motivação: não fez mais que a sua obrigação. Quando nós cristãos, irmãos, tiramos 10 em ética, em moral, em excelência, em profissionalismo, o que você quer? Uma medalha? O que você quer? O que nós queremos? Quando, na verdade, nós estamos fazendo aquilo que nós realmente deveríamos fazer, apenas a nossa obrigação. Contudo, meus irmãos, tem uma segunda parte nesse sucesso de José. A excelência já mencionei. A segunda parte, é claro, é a bênção de Deus. Porque são esses que se esforçam, que agem e vivem na dependência de Deus, que o Senhor vai usar. E muitas vezes, se for também da vontade dele, que ele irá recompensar. Eu estou dizendo coisas separadas, meus irmãos, porque vários homens foram excelentes, fizeram aquilo que Deus mandou de maneira tremenda e humanamente não foram recompensados. Eu posso pensar primeiramente em Jeremias. Fez tudo o que Deus mandou. Qual a recompensa dele? Vai para o tronco. Fez tudo o que Deus mandou. Qual a recompensa dele? Vai para a cisterna ficar preso. Então, aos olhos humanos, recompensa, sucesso, vitória, prosperidade, nem sempre vão acompanhar, mesmo quando Deus reconhecer: você está fazendo tudo certinho. Mas ainda assim, é a nossa obrigação. Contudo, meus, aqui, com José há esta prosperidade. Ele está fazendo assim porque é a escolha de Deus neste contexto. Mas é importante entender, meus irmãos, preste atenção. Deus jamais irá recompensar a mediocridade, a indolência, a preguiça, a omissão. Perceba, queridos, que a excelência pode vir a trazer a recompensa, mas nunca a indolência, a preguiça, a falta de proatividade, desejo de fazer a coisa certa será recompensado por Deus.
Perceba também, irmãos, que tais recompensas, no nosso texto, não são por causa de José. O foco não é ele. Deus não existe para nos agradar, para nos bajular, para nos adular. Deus está prosperando o caminho de José, diante sim da fidelidade de José, era ponto, era requisito, mas Deus está fazendo isso para a sua glória, segundo a sua vontade e para a conclusão dos seus propósitos. Então, meus irmãos, toda vez que Deus prosperar o seu caminho, toda vez que Deus vai abençoar, qual é a primeira coisa que nós temos que perguntar? Qual é o teu objetivo, Senhor? Para que o Senhor está fazendo isso? Para Ele, mas para quê? Ele não está me adulando, Ele não está nos bajulando, Ele está nos dando recursos para que possamos viver para a sua glória. Lembremos, irmãos, os sonhos que José teve lá atrás não eram seus sonhos, não eram próprios dele, eram os planos de Deus. E esta presença de Deus abençoando José é ilustrada, inclusive, de uma maneira ainda mais interessante no verso 3. Olha aí. Agora é Potifar, o egípcio, que percebe que o Senhor estava com ele, com José, e que o fazia prosperar em tudo o que realizava. Não vamos tomar isso, irmãos, como uma grande afirmação de que este homem possuía um profundo conhecimento teológico. Preciso lembrar, irmãos, Potifar ainda é um pagão e um idólatra. Se ele, porventura, por influência e convivência com José, eventualmente veio a crer no Senhor, nós não sabemos. Mas a esta altura, ele nada sabe do Senhor além daquilo que todo mundo sabe. O nome do Senhor, Yahweh, é conhecido. Nós estamos aqui há alguns milhares de anos depois do Jardim do Éden, a despeito do que os cientistas costumam dizer, e, é claro, o nome do Senhor não foi apagado da face da terra. Ele sabe, e de alguma forma, irmãos, apesar da adoração ao único Deus verdadeiro ter sido abandonada pelos homens e trocada por ídolos, por deuses falsos criados pelos homens, de alguma maneira, Potifar ligou José ao Senhor Deus, a Yahweh, e deu crédito a esta bênção clara que havia na vida daquele jovem ao nosso Deus. Veja bem, meus irmãos, deve ser esse o nosso desejo, que os homens glorifiquem a Deus por aquilo que nós fazemos, porque não foi exatamente isso que o Senhor Jesus nos ensinou? Em Mateus capítulo 5, versículo 16, texto da nossa EBD, diga-se de passagem, Jesus disse: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Texto de lição passada. Então, diante do que constatou, Potifar, aí sim, promoveu José mais uma vez. Saiu dos campos do trabalho pesado para a casa e agora ele será o administrador de tudo o que o seu senhor possuía. Verso 4. E detalhe, sendo quem ele era, Potifar não tinha pouca coisa. Isso me surpreende, meus irmãos, porque numa cultura onde a idade é valorizada, a experiência é valorizada, José aqui, provavelmente por volta já dos seus 18 anos, já se passaram alguns meses, é muito provável que ele já tenha feito o aniversário, parabéns para você, José, você é escravo. Ele surpreende. Ele cativa. Porque até hoje em dia, meus irmãos, que homem rico, em sã consciência, ia pegar qualquer um de nós, nessa idade de 18 anos, e dizer assim: Bruninho, vem aqui administrar tudo que eu tenho. Eu paro para pensar, irmãos, que provavelmente o Egito tinha muitos homens capazes, administradores, pessoas admiráveis. José passa a todos esses pela bênção de Deus e, como eu disse, porque ele trabalha de maneira excelente. Na sequência, o que vemos no verso 5 não pode ser tomado como uma regra, é importante isso, mas como uma escolha de Deus para avançar ainda mais seus propósitos. Em nosso texto, por causa de José, o Senhor abençoa agora também ao egípcio. De fato, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Ou seja, irmãos, por causa deste servo fiel, o lugar onde ele está sendo abençoado por escolha de Deus, neste contexto. Algo que é, meus irmãos, importante destacar, uma decisão exclusiva de Deus. Não é uma regra espiritual.
Aonde estiver o servo de Deus, ali estará a bênção do Senhor. Isso é coisa que o evangélico gosta, né? Mas não é isso que o texto está dizendo. Em um texto narrativo, você não pode inventar uma doutrina. Mas você pode perceber que é isso que neste caso Deus está fazendo. É uma realidade em nosso texto. Mas de forma alguma é uma regra geral para todos os que forem servos fiéis, nem para todos os lugares onde eles estiverem. Deus não vai abençoar a sua repartição, a sua empresa, que você trabalha só porque você trabalha lá e de repente você é uma pessoa excelente como José. Não há uma lei espiritual que determine que uma empresa ou qualquer outra coisa humana, nem mesmo um país, será abençoado desta ou daquela forma apenas porque lá trabalha um servo fiel. Isso é interessante, irmãos, porque por muito tempo evangélicos falaram que esse país seria abençoado quando tivéssemos um presidente evangélico ou cristão. Nunca tivemos, de fato, tivemos um presbiteriano que passou por lá vários e vários anos atrás, mas isso não é verdade. Isso não existe nenhuma base bíblica para afirmar tal coisa. Por outro lado, um liderado que busca realizar o seu trabalho com excelência é uma bênção automática para o seu líder. Não é necessariamente não estou dizendo necessariamente que vai prosperar, vai crescer, mas ele, por ser a pessoa que é e realizar o seu trabalho com excelência, ele já abençoa o seu líder. Esta semana vi uma cena que ilustra bem isso. Policiais iniciantes, seus sargentos e tenentes implementando uma caçada humana, porque eles tinham que dar uma resposta imediata aos traficantes que haviam atirado e ferido uma policial. Ela não morreu, mas como resposta saíram nessa caçada humana. No final de 24 horas, centenas de quilos de drogas e armas foram apresentadas à imprensa e à sociedade. Sucesso. Mas quem apresentou? O pessoal que foi atrás? Não, não os que estavam na rua. Foi apresentado pelo secretário de segurança e pelo chefe de polícia, ambos que não pisaram em um palmo de asfalto para ir atrás desses resultados. Mas eles colheram o fruto, eles foram, perdão do uso da palavra, abençoados pela excelência do trabalho daqueles que estavam sob a sua liderança. Isso me lembra também, irmãos, que ao final de uma de nossas conferências, um tempo atrás, o preletor daquela conferência me falou da admiração da organização do evento e de como tudo foi feito, me dando os parabéns. E nós já estávamos naquele frenesi da última noite, no final, todo mundo carregando alguma coisa, né, para botar dentro do caminhão e trazer de volta para cá, e ir embora para casa. Então eu disse para ele o seguinte, que ele olhasse ao redor, aquele formigueiro de irmãos carregando as coisas no final da conferência, e disse para ele que lá estava o lugar para ele colocar o verdadeiro crédito. Não na minha pessoa. Irmãos haviam trabalhado por meses para nós chegarmos até aquele resultado. Isso me leva, meus irmãos, a uma conclusão simples. Quando a gente reclama de qualquer coisa, a primeira coisa que eu tenho que verificar é o que eu estou fazendo. Quer seja igreja, quer seja empresa, quer seja clube, quer seja grupo de estudo para fazer trabalho para a faculdade, não importa. Esse grupo, essa organização, ou este corpo nunca será maior do que o somatório dos seus membros. E uma igreja não é exceção. A minha igreja precisa orar mais. Ore mais. A minha igreja precisa evangelizar mais. Evangelize mais. A minha igreja precisa crescer mais na palavra. Cresça você mais na palavra. Porque se você e eu fizermos isso, a soma dos fatores vai alterar o produto final, sim. Vamos ser melhores, mais abençoados por causa daqueles que estão servindo. Bem, Potifar podia até receber elogios sobre o estado da sua casa e de suas coisas, mas é porque ele tinha a José. José, no verso 6, na primeira parte que eu mencionei, se torna uma fonte de tranquilidade para Potifar. Irmãos, que tremendo testemunho para um servo do Senhor, para um servo de Yahweh, em comparação a todos aqueles deuses do Egito, de uma terra pagã e idólatra. E detalhe, irmãos, isso é apenas o começo do tratamento de Deus na vida desse jovem. Ele foi abençoado e ele lidou bem com aquilo que Deus estava trazendo. Para resumir, Warren Wiersbe comentou o seguinte: José trocou sua túnica de várias cores por uma vestimenta de servo, de escravo. E Deus o forçou a aprender a trabalhar. Assim, ele aprendeu a humildade e a importância de obedecer às ordens. E porque José era fiel nas coisas pequenas, Deus o promoveria a coisas maiores. José poderia ter falhado no topo, no sucesso.
os elogios e constantes promoções por parte de Potifar, recebidas, poderiam facilmente ter subido para a cabeça, como a gente fala. Ele poderia andar pela casa de Potifar naquela postura meio boçal, meio, no salto e tal, olhando todo mundo por alto, mas não é o que o texto nos traz. Ele passa no teste de Deus. Sua resposta ao que Deus está fazendo é contínua fidelidade. Algo que no caso dele traz ainda mais bênçãos de Deus. Irmãos, que inspiração para nossas vidas. Sabemos, irmãos, que só temos que fazer aquilo que temos que fazer. A nossa obrigação é aquilo que o Senhor nos coloca e deixar os resultados com Ele. A nossa parte é a fidelidade, somente. E Deus vai fazer com isso que nós estivermos fazendo, que estivermos procedendo, estivermos oferecendo para Ele aquilo que estiver de acordo com seus propósitos. Para alguns, sim, Deus vai trazer muita prosperidade. Para outros, Deus vai trazer apenas o sustento, como Ele prometeu. De uma forma ou de outra, a nossa verdadeira recompensa está na obediência. Em fazermos aquilo que agrada e que alegra o coração do nosso Deus. Mas Deus, meus irmãos, tem outro tipo de teste em seu repertório. Pois Ele sabe, irmãos, como nós precisamos de mais de um tipo para revelar quem realmente somos. Alguns de nós, se nós dermos uma piscina, nada muito bem. Se nós dermos uma trilha de corrida, é capaz de cair depois de 15 metros tropeçando nas próprias pernas. O fato é que quando mudamos as provas da nossa vida, inclusive espiritualmente, áreas diferentes são reveladas. Pela bênção, nenhuma sirene acendeu e nenhuma luz amarela apareceu no caso de José. E o contrário? Porque, em segundo lugar, meus irmãos, as dificuldades revelam o caráter do servo de Deus. Da segunda parte do verso 6 até o verso 12, as dificuldades revelam o caráter do servo de Deus. Na virada do verso 6 para o verso 7, porque nós temos essa pequena frase ainda no verso 6, o Senhor permite algo que se tornaria um teste na mesma área do irmão de José, na mesma área de Judá, no capítulo anterior, a área da tentação sexual. Aqueles que assistiram, irmãos, à mensagem anterior lembram que após a morte da sua esposa, Judá, em uma viagem, encontra uma mulher a quem ele toma por prostituta. Porém, na verdade, era sua própria nora, Tamar, que havia armado uma emboscada para ele porque se sentia injustiçada. E Judá cai nessa emboscada, cai nessa armadilha. Para mais detalhes, veja o vídeo anterior. E mesmo que nada saibamos, irmãos, é claro, sobre a aparência de Judá, ele era um homem bem mais velho que seu irmão José. Agora, provavelmente, como eu disse, por volta dos seus 18 anos. E diz o texto que José era atraente e de boa aparência. O meu ponto aqui, meus irmãos, é que este homem mais vivido, mais rústico e provavelmente mais velho, não tinha os atrativos que poderiam lhe facilitar cair nessa armadilha, mas caiu. E aqui nós temos esse jovem, diz o texto, que era atraente de boa aparência, significa que ele tinha um bom porte físico e um rosto bonito. Algo que Moisés faz questão de registrar, jovem e bonito. José poderia também deixar mais esta, digamos, vantagem subir para a cabeça. Talvez ele olhasse para os demais escravos e fazia o seu pequeno concurso na sua cabeça. Rapaz, eu ganho de todo mundo aqui. Tudo aquilo, meus irmãos, que Deus nos dá de bom, nós temos o potencial de transformar em ídolo, em algo ruim. Isso também poderia acontecer por ele. E a oportunidade, meus irmãos, de se ver dessa maneira tão irresistível, logo se apresenta. A mulher de Potifar, a qual não merece nem que seu nome seja citado no texto, é apenas identificado assim, faz a José o convite. Que detalhe, irmãos, sejamos sinceros, seria este convite, aos olhos do homem natural, do homem carnal, um convite irrecusável. Assim funciona o gênero humano. Ela o convida para uma relação completamente desprovida de relacionamento e responsabilidade. Duas marcas de um relacionamento verdadeiro.
Duas marcas completamente ausentes em aventuras, em casos. Muitas vezes se questiona por que o amante ou a amante parecem mais atrativos ou atraentes do que o cônjuge que ficou em casa. Porque não há nenhuma responsabilidade, não há nenhum compromisso, não há nenhum relacionamento de verdade. Diante do convite que nós podemos chamar de proposta decente, como o filme da década de 90, a resposta de José, que ocupa os versos 8 e 9, é tão tremenda, irmãos, e oferece um contraste dele com seu irmão. Um contraste, inclusive, com todos os seus irmãos que o haviam vendido. E a resposta dele é tão perfeita, tão completa, que eu quero ler de novo. Olha na sua Bíblia o verso 8 e o verso 9. Meu Senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa. E tudo o que ele tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Repare a última frase. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Onde você ouviu a palavra perverso na semana passada? Filho de Judá, era perverso. E Deus o matou. Irmãos, eu tenho que tirar o chapéu para Moisés. Cabra sabe escrever. O Espírito Santo ajuda, é verdade. Com certeza absoluta, sem o Espírito não teríamos nada disso. Mas a habilidade literária desse homem, irmãos, está nos detalhes. Quem não presta atenção acaba perdendo. Diante dessa resposta, irmãos, primeiro, José expõe como a confiança de Potifar tem sido colocada sobre ele. E como absolutamente tudo tinha sido entregue a José, menos, obviamente, ela, que era a esposa dele. Deitar-se com ela era, inicialmente, trair tamanha confiança que Potifar havia colocado sobre ele. Portanto, irmãos, preste atenção, nunca podemos esquecer da dimensão horizontal dos nossos pecados. Nossos pecados seguem as palavras do filho pródigo em Lucas capítulo 15. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Sempre pecamos contra as pessoas em nossos relacionamentos ou até fora deles. Nosso pecado, irmãos, afeta negativamente as pessoas. E mesmo aqueles que nós pensamos que são secretos, ocultos, só eu sei, só eu faço, mesmo esses que nós achamos que são crimes sem vítima. Conhece essa expressão? Quando alguém faz uma coisa errada, diz, isso aqui não tem problema, não afeta ninguém, é um crime sem vítima. Não existe isso com pecado. Eventualmente, vão afetar as pessoas. Por quê? Porque nós somos afetados pelo pecado. Isso vai produzir amargura, vai produzir dificuldades nos nossos relacionamentos, vai prejudicar horizontalmente as pessoas. Sempre o nosso pecado afeta as pessoas. Mas segundo, José deixa claro que há um senhor sobre ele muito maior do que o seu senhor Potifar. Um senhor com S maiúsculo. É claro, irmãos, para essa mulher pagã e idólatra, para quem Deus dificilmente importa alguma coisa, José não está falando nada que a impressiona, mas ele não deixa de afirmar a sua obediência e o seu temor a Deus. Mais um ponto admirável neste jovem. A incredulidade dela não importa para José. Ele ainda assim declara a sua fé e o seu temor e a sua obediência a Deus. Algo interessante é que dificilmente, irmãos, nós fazemos algo errado na cara das pessoas que nós nos importamos, não é verdade? Quantos de nós temos, ou quando éramos mais novos, tivemos um comportamento muito pior na ausência dos nossos pais, enquanto mudávamos quando nós sabíamos que eles estavam lá, ou sabiam que estavam nos vendo? Ou pelo menos tínhamos essa impressão. Mas, incrivelmente, não temos a mesma atitude, não nos sobreveio o mesmo temor diante do nosso Deus, o Deus que tudo vê e em todo lugar está. A questão, irmãos, é que a dimensão vertical do nosso pecado deveria funcionar como prevenção para a dimensão horizontal. Eu não pecarei contra o meu próximo, porque eu não quero pecar contra Deus que tudo vê. Este é o pensamento de José. Esta é a arma, esta é a fortaleza de José.
Mas, infelizmente, irmãos, mesmo diante da face de Deus, porque nós sempre somos capazes de responder positivamente ao convite do pecado: venha, deite-se comigo. Seria bom para José e para nós se tal convite acontecesse, a gente o vence, e como um cachorro que você bate o pé, põe o rabo entre as pernas e sai, desistisse. Mas não é assim. A perseverança que tantas vezes falta, irmãos, em nossa santidade, por outra vez está presente na tentação, na insistência da tentação. Assim, ela, a mulher de Potifar, diz o texto, verso 10, insistia com José dia após dia. Uma cantilena, uma insistência constante. Queridos, a sua vitória sobre o pecado ontem não lhe servirá para hoje. O alcoólatra que disse não à bebida hoje, terá que dizer amanhã também. O viciado que disse não à cocaína hoje, terá que dizer não amanhã de novo. O pecado é este vício da nossa carne. Aquela parte de nós que não tem como ser convertida, não tem como ser salva. Ela precisa ser mortificada, e isso é uma tarefa diária, é um não diário. Os viciados que buscam ajuda, eles costumam ter uma frase que diz o seguinte: apenas por hoje. Significa que ele precisa vencer o seu vício hoje. Pouco importa se ele venceu ontem, e ele não vai se preocupar agora com o amanhã. Ele vai hoje vencer o seu vício. E aí o galo canta, nasce um novo dia, ele vai vencer hoje, e vai de novo, ele vai vencer hoje. Não é muito similar, irmãos, à nossa luta contra o pecado? Que me adianta amanhã, na segunda-feira, ficar cantando vantagem? Eu tive um domingo, eu pisei na cabeça do diabo, e eu fiz sei lá o que, eu sapateei, eu aconteci, eu preguei, cantei, dancei, dança profética. Aí já na segunda o camarada, uma derrota após a outra. Por quê? Primeiro porque ele baseou a sua vitória em coisas que não têm realmente valor. Segundo porque ele está contando vantagem. Ele não entende que a vitória sobre o pecado, irmãos, é fruto da graça e da misericórdia de Deus. E quando nós, submetendo-nos a Ele, mortificamos a carne e podemos dizer esse não diário. E essa insistência, irmãos, essa perseverança da tentação estava sendo assim na vida de José. Nos versos 11 e 12, José seguia em suas tarefas diárias, enquanto a mulher de Potifar seguia em seus esquemas destruidores. Aproveitando um momento sozinha com ele, ela o agarra pelo manto e repete o convite das trevas: vamos, deite-se comigo. Diferente daqueles que caem no pecado somente para dar desculpas variadas depois, José simplesmente foge. José dá no pé. Eu lembrei, meus irmãos, do conselho de Salomão ao seu filho em Provérbios capítulo 1. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita, vamos engoli-los vivos como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los inteiros como são destruídos os que descem a cova, acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Em outras palavras, vamos, deite-se comigo. Versículo 15. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem. Toda experiência humana, irmãos, inclui um convite das trevas. Porque a experiência humana está manchada pelo pecado. A nossa vigilância sobre como lidaremos com isto, com aquilo que está sendo oferecido, precisa ser constante. Mesmo quando somos convidados, aquilo que teoricamente alguém chamaria de coisa boa, a nossa carne é capaz de transformá-la em algo ruim. Então desculpe-me se sou alarmista aos seus olhos, ou pessimista até, mas a guarda nunca vai baixar. Não tem férias. Você pode tirar férias do seu trabalho, viajar para Natal.
Mas na vida espiritual, irmãos, a guarda está sempre. Porque se você baixar, para piorar, irmãos, não é o inimigo que a gente tem que temer, somos nós mesmos. E como nós temos essa capacidade de nos dar um cruzado que pode colocar muita coisa a perder. É importante nós destacarmos algo mais na situação de José. O pecado para ele tinha uma situação privilegiada, entre aspas. A oferta dessa mulher era uma oferta sui generis. Por quê? Porque ela jamais contaria a ninguém. Ela jamais ia compartilhar com alguém que estava dormindo com o administrador da sua casa. Por quê, meus irmãos? Porque certamente nessa cultura, mesmo sendo pagã, o adultério não seria tolerado, especialmente sendo ela casada com quem era. Mas a convicção do segredo não se torna mais um atrativo a esse convite tolo e pecaminoso desta mulher para o nosso jovem José. Convite, meus irmãos, em todas as áreas. Eu não quero resumir a nossa aplicação aqui deste teste apenas à área sexual, apesar do texto que eu irei ler. Mas os convites do pecado estão em todos os lugares. Mas é verdade, nós vivemos em um mundo hipersexualizado, hipersensualizado. Já contei para vocês inúmeras vezes, como a única vez que eu fui a uma feira de automóveis, ganhei o convite, não tinha nem dinheiro para pagar isso, em 1990, foi a primeira vez que a Ferrari veio ao Brasil. E foi a única vez que eu vi homem mandando uma mulher sair da frente. Um rapaz, os homens do meu lado, falaram para a moça, moça, com licença, dá para a senhora sair, por favor, que a gente quer olhar a Ferrari? Mas nos outros estandes, em cima de cada carro, tinha uma menina pendurada, uma moça pendurada. E quando entrava, meus irmãos, aquele camarada, baixinho, gordinho, sem nenhum atrativo nem nada, lá entrava ela no banco do carona. O que ela estava vendendo? Se você comprar este carro, você vai ter alguém como eu. Às vezes até é verdade. Não presta para relacionamento, mas talvez teria. Porque quem já trabalhou no mínimo em marketing sabe da máxima. Sexo vende. Infelizmente, meus irmãos, o mundo tem corrompido cada vez mais, e não é de hoje. Provérbios capítulo 7. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. O texto é longo, peço a sua atenção, se quiser, procure. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Por quê, irmãos? Eles o manterão afastados da mulher imoral, da mulher leviana com suas palavras sedutoras. Como é que essa mulher se porta? Versículo 6. Da janela da minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próxima à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia, chegavam as sombras da noite e crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne do sacrifício de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como boi levado ao matadouro, ou como servo que vai cair no laço. Até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me. Dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão.
A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Sexo tem sido a ruína da humanidade por todos os milênios. Fornicação, adultério, homossexualismo, pornografia e outros são o dedo de Satanás, corrompendo, destruindo algo lindo e íntimo criado por Deus, o relacionamento sexual. Irmãos, ou fugimos do agarro destas distorções, ou elas serão a nossa ruína também. Pastores, membros de igreja têm encontrado o fim nesses pecados. Claro, em outros também. Como alguém disse uma vez, os grandes riscos são a barra da saia, a barra de ouro e a barra da cadeia, por causa da busca por poder. Em meio a tudo isso, José, assim, fica como um maravilhoso exemplo de um jovem que se mantém puro em meio a uma sociedade pagã, uma sociedade que não temia a Deus. Mas temos, meus irmãos, um exemplo muito maior do que José. O nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, podia conversar com prostitutas, podia ficar a sós com uma mulher em um poço e continuava sendo quem ele é. O respeito pela outra pessoa, e principalmente o respeito pela santidade de Deus, eram ao nosso Senhor suficientes. Afinal, ame ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Isso realmente funcionava na vida de Jesus e, meus irmãos, funciona na nossa também. José, naquele dia, amou a mulher de Potifar, mas não como ela esperava. Amou como sua próxima. Amou como outro ser humano. Respeitou-a como ela não respeitava a si mesma. Na semana que vem, nós continuaremos esse texto que possui lições tão preciosas para nós, se nos mostra se realmente queremos ser servos de Deus úteis e fiéis. Mas terminando, ainda podemos levar um questionamento a nós. Como eu tenho me saído nos testes de Deus quanto à minha fidelidade? Como o Senhor tem visto as minhas respostas às bênçãos e às dificuldades, incluindo as tentações? Tenho sido aprovado? Se não, aonde eu preciso na minha vida investir, buscar mudanças, para que aí sim eu possa glorificar e alegrar o coração do meu Deus. O servo de Deus deve ser comprovado fiel para que ele seja usado nos propósitos dele. Deus querido, ajuda-nos. Amanhã chegamos no nosso trabalho. Amanhã chegamos em nossa escola ou faculdade. Amanhã acessamos a internet. Amanhã ligamos a nossa TV. Todo dia nós vivemos uma sociedade pagã e idólatra, pseudo-cristã, mas que anda a passos largos para longe de Deus. As ideologias humanas, mesmo as mais conservadoras, não são a resposta para a nossa salvação. O Evangelho é. O Evangelho que nos leva a cumprir a palavra e amar ao próximo como a nós mesmos e ao nosso Deus, o Senhor, acima de todas as coisas. Nós possamos, ó Deus, olhar para nossas vidas, meditar em nossas escolhas e consultar o Senhor, se temos alegrado o coração do nosso Deus, para que, se for da vontade dEle, Ele possa nos usar e nos recompensar. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bruno.